Então, hoje vamos falar sobre a eficácia dos torniquetes no atendimento pré-hospitalar, né? Tipo, os estudos mostram que a aplicação precoce poupa vidas. Interessante. Exato, a ideia é que, se a equipe conseguir aplicar o torniquete rapidinho, em alguns casos em cerca de 18,9 segundos, a hemorragia é controlada e a chance de óbito diminui muito, né? Sim, sim, exatamente. E o uso desses dispositivos se popularizou até por causa de experiências militares, tipo no Afeganistão e no Iraque. Eles foram usados em milhares de casos, salvando, digamos, milhares de E vidas. é impressionante mesmo. Mas olha, eu fiquei meio na dúvida sobre as complicações, sabe? Tipo, apesar de serem efetivos, eles podem causar danos sérios se não forem usados corretamente. Ah, claro. Esse é um ponto crucial. A literatura mostra que, apesar do torniquete ser super útil, ele nunca é isento de riscos. Por exemplo, se ele ficar mais de 120 minutos no membro, a chance de complicações, como amputações, rabdomiólise e danos neurológicos, aumenta. Sim. E não é só isso, né? Temos também os torniquetes juncionais, que apesar de serem uma invenção super legal para regiões onde não dá para aplicar nos membros, também tem seus riscos. Eles conseguem eliminar o pulso, mas ainda mantêm uma perfusão mínima do tecido. Certo. E, de forma curiosa, estudos com torniquetes juncionais indicam que, mesmo com a oclusão total do pulso, a perfusão músculo-tissular fica entre 25% e 35% do normal, permitindo uma reversibilidade em casos de reperfusão, se usada dentro do tempo certo. Que legal! Então, podemos dizer que a eficácia está bem comprovada, mas é a questão do como e do quando que é determinante para evitar complicações, certo? Exatamente. E é aí que entra a importância da educação e do treinamento adequado. Programas como o Stop the Bleed são vitais para capacitar tanto profissionais quanto leigos a usarem esses dispositivos de maneira correta. Sem dúvida. Só que, olha, eu tenho uma dúvida. Nem todos os estudos apontam para a mesma taxa de complicações, né? Alguns relatos mencionam apenas 3,6% de complicações diretas pelo uso do torniquete, enquanto outros apontam números mais altos em certas situações. Sim, e é importante notar que essas complicações estão, na maioria das vezes, associadas ao mau uso, tipo quando o torniquete fica no local por tempo demais. Então, o treinamento adequado não só melhora a eficácia, mas também minimiza os riscos. Exato, concordo. Mas me explica, como eles medem a eficácia? É só pela redução na mortalidade ou tem outros indicadores? Bom, a eficácia é vista tanto na redução da mortalidade quanto na rápida contenção das hemorragias. Por exemplo, nos estudos realizados no Hospital Universitário de Karolinska, a aplicação do torniquete foi efetiva em mais de 98% dos casos. Uau, isso é notável. E a ideia de que até mesmo, tipo, leigos podem aplicar torniquetes foi testada, mas os resultados mostram que sem treinamento a taxa de sucesso é baixa, certo? Isso mesmo. Um estudo bem interessante com recrutas sem treinamento revelou uma taxa de sucesso de apenas 16% na aplicação correta. Então, sem instrução, mesmo que intuitivamente a maioria pense que sabe aplicar, já pode dar errado. Isso realmente ressalta a importância da capacitação. Ah, e falando em treinamento, me lembra de algo meio curioso. Tem um paralelo que eu faço com o ensino de direção. Tipo, se o aluno nunca pegou a chave do carro com a supervisão adequada, ele pode ter um desempenho bem ruim, né? Exatamente, seu. É como se você tivesse um manual e um motorista experiente ao lado. Sem isso, você pode até ligar o carro, mas não faz as curvas direito, entende? Com os torniquetes é parecido. O treinamento é fundamental para garantir a eficácia e a segurança do procedimento. Já, concordo totalmente. Interessante notar também que os dispositivos variam bastante. Tem diferentes modelos aprovados, especialmente para uso militar, como o CAT, o SOF-TT, entre outros. Cada um com suas especificações, tipo largura e indicação de uso.
Isso mesmo. Cada modelo tem suas peculiaridades. E é importante que o profissional saiba qual dispositivo usar e em qual situação. Por exemplo, o torniquete de emergência militar tem largura de 80 mm. E esse detalhe pode influenciar na rapidez e segurança da Detalhes aplicação. que fazem grande diferença. Agora, se formos olhar para os resultados dos estudos, há uma tendência clara. A aplicação precoce é o segredo para salvar vidas, certo? Sem dúvida. Quanto mais cedo o torniquete é aplicado, menor é o volume de sangramento e menores são as complicações que podem surgir. Essa rapidez é um dos pontos críticos, já que na cadeia de sobrevivência do trauma, cada segundo conta. Já, absolutamente. Mas olha, um ponto que eu queria desafiar um pouco é: você acha que, com tanta importância dada ao uso do torniquete, estamos desvalorizando outras técnicas de controle de sangramento? Bom, entendo sua perspectiva, mas não creio que seja uma desvalorização. Na verdade, o torniquete é uma das ferramentas dentro de um arsenal maior de técnicas. Ele é indicado quando a pressão local, como a compressão direta, não é suficiente. Uma questão de saber quando usar cada método. E reforçando isso, os estudos demonstram que, quando bem aplicados, os torniquetes não só evitam a perda de sangue, mas podem, em alguns casos, reduzir a necessidade de transfusões e intervenções cirúrgicas urgentes. Exato. E isso é fundamental, porque ao evitar a progressão para um quadro de choque hemorrágico, você abre espaço para outras intervenções de suporte que podem ser mais efetivas quando o paciente chega ao hospital. A integração dos tratamentos é essencial. E sobre compensações com torniquetes juncionais, como o AAJT, os estudos também alertam para os limites de tempo, não é mesmo? A aplicação prolongada pode levar a complicações graves, como isquemia e até disfunção de órgãos. Certamente. Os torniquetes juncionais são úteis, mas os estudos em modelos animais mostram que, se aplicados por períodos superiores a 60 minutos, podem causar efeitos reversíveis e, acima disso, os danos se tornam permanentes. Portanto, o monitoramento constante exatamente. é primordial. O tempo é um fator crítico. Essa discussão toda mostra claramente que, apesar das controvérsias, o torniquete continua sendo um dispositivo indispensável no atendimento pré-hospitalar, mas que depende muito do uso correto e da formação adequada dos profissionais. Isso mesmo. E é por isso que campanhas de educação, como o Stop the Bleed, são cada vez mais importantes. Elas não só ensinam a técnica, mas ressaltam a responsabilidade que temos ao usar uma ferramenta capaz de, literalmente, salvar vidas. E essencial e urgente. Resumindo, a eficácia do torniquete é indiscutível, mas é preciso continuar investindo em treinamento e educação para minimizar os riscos e maximizar os benefícios, certo? Exatamente. Sem um treinamento adequado, mesmo os melhores dispositivos podem levar a resultados adversos. A chave está em saber aplicar corretamente e respeitar os limites de tempo. Concordo plenamente. E é isso que, no fim das contas, diferencia uma intervenção bem-sucedida de uma complicação potencialmente grave. Um diálogo importante para o futuro dos atendimentos pré-hospitalares. Com certeza. Esse tema é um verdadeiro divisor de águas na cadeia de sobrevivência em trauma. E a gente vê como, com conhecimento e prática, podemos mudar o desfecho de muitas vidas. Inspirador mesmo. Bem, esse foi um papo enriquecedor. Vale destacar que, enquanto os torniquetes são essenciais, a capacitação constante é o que garante a eficácia deles e, principalmente, a segurança do paciente. Exato. E fica o recado. Educação e treinamento são tão importantes quanto a tecnologia em si. Valeu por essa conversa, foi realmente esclarecedor. Até a próxima!